everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos hoje com a nossa aula 24.1. Vamos trazer alguns temas interessantes aí para questões de saúde, muito conhecimento em relação a isso. And let's get it started. Vamos começar? 24.1. Tá com a voz rouquinha hoje? Temos aí o título da nossa aula, que é Health Matters. Saúde importa. Quem concorda aí que Health Matters? Com certeza todo mundo, everybody. E hoje a gente vai continuar com a questão dos modal verbs. E vamos apresentar mais 4 para vocês. No caso, 4 não, mais 3. Porque o can vocês já estudaram comigo, só que no sentido de possibilidade, ou de habilidade, na verdade, sorry. E nós vamos ver esses verbos, can, could, may, must. Estes 4 verbos com certas intenções na aula de hoje. Muito bem? Toda aula tem uma habilidade, de hoje você vai analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. What's the matter? Qual é o problema? Nós temos aí uma imagem com 2 itens, temos uma fita métrica e pílulas. What's the matter é uma pergunta que vai significar qual é o problema. E hoje vamos falar sobre vários problemas. Olha só, look. Olha essas celebrities muito famosas, muito conhecidas. Lady Diana, o Elton John e a Kate Winslet. Os 3 sofriam de distúrbios alimentares. Quem sabia, não sei se vocês sabiam disso, os 3 sofriam de distúrbios alimentares e hoje a gente vai comentar muito sobre essa situação de eating disorders, são distúrbios alimentares. Então, presta atenção nesse texto. Eating disorders like bulimia can occur in anyone. Então, desordens alimentares como a bulimia podem ocorrer em qualquer um. Eating disorders don't care who you are. Então, distúrbios alimentares não se importam com o que você é, where you live, onde você mora, how much money you make, ou quanto de dinheiro você faz. They don't care about your job or your marital status, ou seja, ele não se preocupa com o seu trabalho ou com sua marital status, ou seja, seu status civil. They don't respect class, social station or pecking order, ou seja, eles não respeitam classe, posição social ou hierarquia. The most common eating disorders include anorexia, bulimia and binge eating, ou seja, os transtornos alimentares mais comuns incluem a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar, binge eating. They exist alone and in some people in combination. O que acontece aí? Eles existem sozinhos e em algumas pessoas em combinação. And those with eating disorders often have mood, anxiety, impulse control or substance use disorders as well. Ou seja, e aqueles com transtornos alimentares geralmente tem transtornos de humor, que é o mood, o anxiety, que é a ansiedade, controle de impulsos ou de substâncias. Anyone from a princess to a pauper can fall victim to these life-altering and life-threatening mental illness. Ou seja, qualquer uma dessas pessoas, qualquer uma, aliás, de princesa a papa, você pode vir a ser uma vítima desses life-altering,
que significa mudança de vida, e life-threatening, que é a questão da ameaça, né, de vida. Eles não são... Eles têm essa situação de por ser algo que não é bom, então tá aí ameaçando, né, o risco de vida, a doença, né, mental, doenças mentais, friends, relatives, amigos, parentes, pode ser qualquer tipo de pessoa. Então aqui nessa parte a gente está falando que pode ser amigos, parentes, amores, acquaintances, even celebrities, ou seja, conhecidos, e até celebridades, aquelas pessoas, the people we admire as stars, aquelas pessoas que nós admiramos como estrelas, the most powerful or the most beautiful among us are or have been afflicted. Ou seja, o mais bonito entre nós já foi, pode ter sido atingido por esta situação. Então, ou seja, quem vê cara não vê o que a pessoa já passou, deixou de passar, ou está passando, né, por esse tipo de problema. Então, a gente vai comentar sobre alguns, certo? E desses que nós vamos comentar, o primeiro é a anorexia, certo? Que ela trata disso aqui. A imagem já diz muito para vocês. Então, você vê aí uma moça que ela está com um certo peso, só que olhando na imagem, ela tem uma distorção da realidade, né? Então, olha só. Vamos começar a leitura. A psychiatric illness characterized by maintaining a low body weight, caloric restriction, and body dissatisfaction. Ou seja, o que significa isso? Doença psiquiátrica caracterizada pela manutenção de baixo peso corporal, restrição calórica, caloric restriction, and body dissatisfaction, e a insatisfação corporal. Muitas vezes as pessoas que sofrem, oftentimes people suffering from anorexia experience a distorted body image, seeing themselves as overweight even when they are significantly underweight, ou seja, muitas vezes as pessoas que sofrem de anorexia experimentam uma imagem corporal distorcida, vendo-se acima do peso, mesmo quando estão significativamente abaixo do peso, underweight, certo? Anorexia can also be accompanied by binge eating and purging. Ou seja, a anorexia também pode ser acompanhada de compulsão alimentar, que é o binge eating, e o purging, que é a purgação, né? Aquela questão de você se culpar pra caramba. E aí, olha só, bulimia como segundo, então de só coisa ruim, né? Porque todas essas questões de distúrbios alimentares não são legais, não são bacanas, mas é interessante a gente ter esse conhecimento. Então vamos lá. Bulimia. A serious and potentially life-threatening psychiatric illness. Ou seja, o que é isso? Uma série potencial doença psiquiátrica que contém risco de vida is an eating disorder in which a person binge eats and then tries to compensate by overexercising and purging, either through vomiting or the use of laxatives. Olha aí. É um transtorno alimentar em que uma pessoa come compulsivamente e depois tenta compensar com excesso de exercícios e purgação. Seja por meio de vômitos
ou de uso de laxantes, laxatives. In the US, 1% of young may have bulimia at any one time, ou seja, nos Estados Unidos, 1% de jovens, da média de jovens, pode ter bulimia a qualquer momento, certo? Então, essa foi a bulimia. E agora vamos para vigorexia, que na imagem trata um pouco sobre o que é isso. Para quem não conhece esse distúrbio, essa situação, vai conhecer agora. Nem todo mundo pode conhecer a vigorexia. Então vamos lá. A disorder that affects the image we have about ourselves. Então é uma desordem aí que afeta a imagem que nós temos de nós mesmos. Regularly, those who suffer from disorder are young male people. Então, regularmente, quem sofre dessa desordem são os homens mais jovens. Although it could affect female as well. Também pode afetar, embora também possa afetar as mulheres também. Having a well-built body increases people's self-esteem and self-confidence. Ou seja, ter um corpo bem construído aumenta a autoestima e a autoconfiança das pessoas. It is also probably that this is related to being social accepted and being attractive to others. Ou seja, provavelmente, it is also probably that this is related, ou seja, também é provável que isso seja relacionado a ser socialmente, being social accepted, ou seja, socialmente aceito, and being attractive to others, e ser atraente para outros. Essa doença, essa situação, não sei se vocês conheciam. Eu conheci ela de forma recente, não conhecia, não tinha o conhecimento disso anteriormente. E essa aqui, com certeza, ela é muito conhecida, a obesity, certo? E olha só o que fala sobre ela. Results from the combination of cause and contributing factors, including individual factors such as behavior and genetics. Ou seja, resulta de uma combinação de causas e fatores contribuintes, incluindo fatores individuais, como comportamento e genética. Behaviors can include dietary patterns, physical activity, inactivity, medication, use and other exposures. Ou seja, os comportamentos podem incluir alimentação, padrões, atividades física, inatividade, uso de medicamentos e outras exposures, ou seja, exposições. Additional contributing factors in our society include the food and physical activity, environment, education and skills, and food marketing and promotion. Ou seja, fatores contribuintes adicionais em nossa sociedade incluem o ambiente alimentar, e de atividade física, educação e habilidades, e marketing e promoção de alimentos. Então, assim, tem toda uma construção para a obesity, certo? Então, já que a gente ficou sabendo sobre tudo, todas essas situações, essas eating disorders, que foram 4, e chegou o momento de a gente praticar, let's practice, vamos praticar sobre esses assuntos que a gente acabou de ver, sobre essas eating disorders. Identifica as características da anorexia ou bulimia. Então, assim, são algumas características que temos aqui, você vai pensando aí se ela é bulimia ou anorexia, certo? Então, temos aí eat very little, ou seja, eu não sei nem por que tem aqui uma question mark, eu realmente não faço ideia. Mas aí, ó, comer
Comer pouco, eat very little. Qual é a eating disorder que você acha que faz parte dessa questão de comer pouco? É a anorexia ou a bulimia? Vou falar em português mesmo. Anorexia ou bulimia? Eat very little. Exatamente, anorexia, certo? Eat normally and then throw up. Talvez você não esteja reconhecendo throw up, que significa a mesma coisa que vomiting, que é o ato de vomitar, certo? Throw up também é outra forma de falar vomitar. Então, comer normalmente, depois vomitar. Qual é o tipo de desordem, de distúrbio, aliás, que é este? É o tipo da bulimia. Use laxatives, ou seja, usar laxantes. Qual é o tipo de desordem, de distúrbio? Estou com essa palavra na cabeça. Distúrbio que use laxatives. Só pode ser bulimia. E get obsessed about losing weight, ou seja, ficar obcecado em perder peso. Qual é a situação, você acha, que a pessoa fica obcecada em perder peso? Exatamente as duas, bulimia e anorexia. E aí nós temos aqui a imagem das duas, né? E os nomes também, só apareceram depois. But that's okay. Na 2, você vai identificar os conceitos e escrever se é vigorexia ou obesity, certo? Então, assim, tem A e B, uma vai ficar em cada uma. Na a serious concern because it is associated with poor mental health, reduced quality of life, including diabetes, heart disease. Então, só pelo fato de ter diabetes e doença do coração, acredito que já dê para pegar qual é a situação que vai ficar aqui. Só pode ser a obesity. Por quê? Porque é uma preocupação séria, serious concern, porque é associada com uma pior saúde mental, uma redução de qualidade de vida, incluindo diabetes e doenças do coração. Na B, só pode ser a vigorexia, characterized by the excessive practice of physical exercise, leading to an obsessive preoccupation non-body, ou seja, é caracterizada por uma prática excessiva de exercícios físicos, levando aí a uma preocupação obsessiva com o corpo. Então, a vigorexia é o contrário, né? Não que é o contrário, mas assim, dá uma preocupação ali em deixar o corpo musculoso, malhado, enfim, forma. Então, agora a gente vai entrar na parte da aula onde trabalha com os verbos modais. Então, vamos começar com must, que ele vai expressar aqui forte possibilidade baseada em evidências, deduction. Então, um dos motivos que a gente usa o must, que tem a tradução de deve, né, vem de dever, você deve, ele deve, nós devemos, não de dever algo a alguém, mas nesse sentido aí de expressar forte possibilidade baseada em evidências. Olha esse exemplo. He's so muscular, he must take supplements. Ou seja, ele é muito musculoso, ele deve tomar suplementos, no sentido de que ele está fazendo uma assumption, né? Ele está ali pensando se, por uma questão de evidência que ele tem aqui, olhando para esse cara, então ele fala assim, ele deve tomar suplemento. Por quê? Porque ele tem um corpo muito sarado, ele está todo musculoso, deve ser, ele não usou a palavra sarado, né? Mas enfim, musculoso, deve ser por isso que ele é assim. Mas nem sempre, porque isso é uma possibilidade. Muito bem? E aí agora vamos para o outro tipo de significado, né? Que a gente saiu da questão da suposição, e agora ele vai expressar obrigação ou necessidade. Must, obligation, ou seja, I must lose some weight. Então, essa moça está aqui olhando para o espelho, ela se vê de uma forma distorcida e ela acha que tem a obrigação de o quê? De perder peso. Por isso ela usa o must. Eu devo perder peso, devo nesse sentido de ter a obrigação de fazer isso.
Na próxima, must not vai significar proibição, com essa partícula negativa not, que tem sentido de não, certo? Significa não. Então, quando você usa must not, ele vai dar a ideia de proibição. Athletes must not take drugs in order to win a competition. Então, os atletas não devem usar drogas, must not take, usar drogas para vencer nas competições. Então, voltando lá no slide, você pode notar que a gente usa o verbo modal must e ele vai vir acompanhado de um outro verbo logo em seguida. Aqui o outro verbo que acompanha ele é o take, certo? Então, ele aqui vai dar essa ideia, o must vai passar essa ideia para o take, ou seja, eu devo tomar, aliás, a pessoa deve tomar suplementos. Must take. O segundo verbo, ele não vem conjugado, ele vem na sua forma base, sem a presença do to. Isso acontece também com should, que é um verbo modal, com can, qualquer outro. Isso eu já expliquei para vocês. Então, I must lose, então assim, eu devo perder, o lose é o verbo também, verbo que não está conjugado. Must not take, ou seja, que não deve usar, aqui no caso, por ser drugs, vai ser usar, take drugs. Take vai ter o sentido de usar, apesar de não significar, né, ao pé da letra usar. Muito bem? Na próxima, nós temos o may, que expressa possibility, possibilidade. I may be suffering from an eating disorder, ou seja, eu posso estar sofrendo de um distúrbio, no caso aqui alimentar. Então aqui o I may be, eu posso estar, vai ter essa tradução de poder. May be, então may é o verbo modal, be é o verbo principal que está na sua forma base sem o to. Então posso estar sofrendo, porque esse may é importante aqui para dar toda a ideia de possibilidade, posso estar. Próximo, could, com sentido, com expressão, também pode expressar possibilidade, possibility. You could be developing bulimia, ou seja, você pode estar desenvolvendo bulimia, certo? You could be. Nesse sentido, o verbo modal could vai ter essa situação. E, na verdade, esses verbos, eles têm alguns sentidos, fora estes que nós estamos passando, que eu estou passando aqui para vocês, tá? Então, assim, o verbo could, ele também significa poderia, mas aqui neste caso, para possibilidade, seria ideal você usar, você pode estar desenvolvendo bulimia, você pode, ao invés de você poderia estar, ok? Temos a próxima que é o can, que também vai expressar possibilidade, possibility. Então temos aqui, women can suffer from vigorexia, ou seja, as mulheres podem sofrer de vigorexia. Também é mais atingido pelos homens, tem mais índice pela parte dos homens, perdão, mas também tem índices que atingem mulheres também esta situação, a vigorexia. Então, também expressando possibilidade. Lembrando que o can é um verbo modal que também tem outros sentidos. A gente aprendeu em relação à habilidade. Numa aula também vai ter outras situações que vamos usar ele. Mas a gente só, neste caso, estamos passando com algumas situações, porque se for passar tudo, com todas as possibilidades que esses verbos têm, vai ser difícil, porque é muita informação. Então, hoje, o can, could, may, eles expressam possibilidade. Hoje, temos aqui os exemplos. Men and women can be anorexic, ou seja, homens e mulheres podem ter anorexia, sim. Men and women can be, podem no sentido de possibilidade. You could be develop bulimia. You could be develop bulimia. Você deve estar desenvolvendo bulimia, certo? E aqui nesse caso eu
foi traduzido como deve, mas pode ser você pode estar, você deve estar, enfim. I may be suffering from an eating disorder. Eu devo estar sofrendo de algum distúrbio alimentar. I may be suffering. Eu devo estar, ou eu posso estar sofrendo, com a ideia de possibilidade. Adaptação da tradução você faz. Eu costumo falar posso, mas aqui está deve, devo. O verbo modal must expressa forte possibilidade, certo? Baseada em evidências, a deduction, a dedução, obrigação ou necessidade. Então, foi essas três situações que a gente viu sobre este verbo, o verbo must. Muito bem? Então, ele expressa forte possibilidade baseada em evidências, dedução, obrigação ou necessidade. He must be suffering some eating disorder because he is losing weight so fast. Ele deve estar sofrendo de algum distúrbio, ou ele pode estar sofrendo de algum distúrbio alimentar porque está perdendo peso muito rápido. He must get some professional help. Ele deve procurar ajuda profissional. Ele pode, aí nesse caso ele deve, né, no sentido de obrigação. Aí não fica legal para falar pode, certo? O primeiro foi sobre dedução, né, sobre o fato de ele perder peso. O segundo aqui foi sobre obrigação, quase que uma obrigação, né? He must not é proibição. Então, athletes must not exercise obsessively, ou seja, os atletas não devem se exercitar obsessivamente. E aqui com a ideia de proibição, must not, não devem. Essa aqui é bem simples, vocês vão marcar as colunas com basicamente a questão da tradução de algumas, né? Temos na letra A, forte possibilidade baseada em evidência. Obrigação ou necessidade. Proibição, possibilidade. Então, vai ficar qual na primeira? Possibility. Só a letra D, possibilidade. Obligation, letra B, obrigação ou necessidade. Deduction, letra A, forte possibilidade baseada em evidência. Prohibition, vai ficar a letra C, proibição, certo? E aqui você vai completar com o modal verb que dá melhor sentido para a frase abaixo. Então aqui a gente está falando sobre estar desenvolvendo bulimia, developing bulimia, and a pessoa fazer alguma coisa a respeito, do something about it. Então aqui a gente vai optar por usar os verbos could e o must. Então could ele vai ficar no início, vai ficar you could be developing bulimia, could vai ficar no início, e o último vai ficar com must, certo? Então, você deve estar desenvolvendo bulimia, could, e o must. A pessoa ela tem que fazer alguma coisa, então ela deve fazer alguma coisa nesse sentido, meio que de obrigação, must do something about it, deve fazer algo a respeito. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.